Yoon Hye-jin sempre começava o dia antes do sol. Não por obrigação, mas porque o silêncio da madrugada parecia o único momento em que ela conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Era nesses minutos tranquilos que ela preparava o café, organizava agulhas e linhas e deixava no varal os tecidos que cortaria mais tarde. A vida nunca lhe deu luxos, mas sempre lhe deu motivos. Seus 3 filhos. Minsel, o mais velho, tinha 17 anos e carregava o peso da casa nos ombros de um jeito silencioso. Harim de 13 era a língua solta da família, cheia de comentários rápidos e sonhos barulhentos. E o pequeno Jin-woo, de 9 anos, ainda dormia agarrado ao ursinho que o pai tinha comprado antes de falecer, semanas depois do nascimento dele. Hye-jin era viúva há quase uma década, mas nunca deixou que a dor roubasse da casa a alegria. Trabalhando como costureira do bairro, ela consertava desde uniformes escolares até vestidos de festa, sempre com a mesma delicadeza que usava para costurar a própria vida. Até que um dia a escola organizou uma viagem para Taiwan. Harim participaria de uma apresentação artística e os irmãos foram convidados a acompanhar. Os professores insistiram para que Hye-jin fosse também. As crianças precisam dessa experiência com você, diziam. E, com muito esforço e um empréstimo pequeno, ela finalmente aceitou. Taiwan era diferente de tudo o que ela imaginava. Ruas coloridas, aromas doces, mercados que pareciam nunca dormir. Mas foi no mercado de flores que algo especial aconteceu. Jin-woo, encantado com um buquê de lírios, tropeçou e quase derrubou um carrinho cheio de vasos. Antes que o desastre acontecesse, um homem surgiu rápido e segurou o vaso com firmeza. Cuidado, pequenino, disse ele sorrindo com gentileza. Ira Liwan tinha cerca de 50 anos, rosto calmo, mãos que pareciam ter sido feitas para tocar pétalas. Ele se abaixou para falar com o menino, mostrando-lhe o significado das flores com uma paciência tão natural que Hye-jin ficou observando em silêncio. Minsel relaxou um pouco. Harim, curiosa, perguntou 1000 coisas. E Liwen respondeu a todas, sempre com o mesmo brilho sereno nos olhos. Nos dias seguintes, ele reapareceu, ora oferecendo flores para a apresentação de Harim, ora indicando lugares para os 3 visitarem. Hye-jin desconfiou no início, mas logo percebeu que não havia segundas intenções. Liwen parecia simplesmente gostar da companhia deles, daquela família barulhenta, mas unida. Foi uma semana tão leve que parecia mentira. No último dia, quando se despediram, Hye-jin sentiu um aperto estranho no peito. Liwen segurou a mão dela com respeito, quase com cuidado. Espero que a vida costure novas alegrias para você, disse ele, com um sorriso que ficou gravado na memória dela. E então cada um seguiu seu caminho. A viagem terminou. A rotina recomeçou. E Hye-jin guardou aquele encontro como quem guarda um pedaço bonito da vida, que sabe que não voltará. Yoon Hye-jin sempre começava o dia antes do sol. Não por obrigação, mas porque o silêncio da madrugada parecia o único momento em que ela conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Era nesses minutos tranquilos que ela preparava o café, organizava agulhas e linhas e deixava no varal os tecidos que cortaria mais tarde. A vida nunca lhe deu luxos, mas sempre lhe deu motivos. Seus 3 filhos. Minsel, o mais velho, tinha 17 anos e carregava o peso da casa nos ombros de um jeito silencioso. Harim de 13 era a língua solta da família, cheia de comentários rápidos e sonhos barulhentos. E o pequeno Jin-woo, de 9 anos, ainda dormia agarrado ao ursinho que o pai tinha comprado antes de falecer, semanas depois do nascimento dele. Hye-jin era viúva há quase uma década, mas nunca deixou que a dor roubasse da casa a alegria. Trabalhando como costureira do bairro, ela consertava desde uniformes escolares até vestidos de festa, sempre com a mesma delicadeza que usava para costurar a própria vida. Até que um dia a escola organizou uma viagem para Taiwan. Harim participaria de uma apresentação artística e os irmãos foram convidados a acompanhar. Os professores insistiram para que Hye-jin fosse também. As crianças precisam dessa
Experiência com você, diziam. E, com muito esforço e um empréstimo pequeno, ela finalmente aceitou. Taiwan era diferente de tudo o que ela imaginava. Ruas coloridas, aromas doces, mercados que pareciam nunca dormir. Mas foi no mercado de flores que algo especial aconteceu. Jinwoo, encantado com um buquê de lírios, tropeçou e quase derrubou um carrinho cheio de vasos. Antes que o desastre acontecesse, um homem surgiu rápido e segurou o vaso com firmeza. Cuidado, pequenino, disse ele sorrindo com gentileza. Ira Liwan tinha cerca de 50 anos, rosto calmo, mãos que pareciam ter sido feitas para tocar pétalas. Ele se abaixou para falar com o menino, mostrando-lhe o significado das flores com uma paciência tão natural que Hyejin ficou observando em silêncio. Mincel relaxou um pouco. Ha-Rin, curiosa, perguntou 1000 coisas, e Liwen respondeu a todas, sempre com o mesmo brilho sereno nos olhos. Nos dias seguintes, ele reapareceu, ora oferecendo flores para a apresentação de Ha-Rin, ora indicando lugares para os 3 visitarem. Hyejin desconfiou no início, mas logo percebeu que não havia segundas intenções. Li Wen parecia simplesmente gostar da companhia deles, daquela família barulhenta, mas unida. Foi uma semana tão leve que parecia mentira. No último dia, quando se despediram, Hyejin sentiu um aperto estranho no peito. Li Wen segurou a mão dela com respeito, quase com cuidado. Espero que a vida costure novas alegrias para você, disse ele, com um sorriso que ficou gravado na memória dela. E então cada um seguiu seu caminho. A viagem terminou. A rotina recomeçou. E Hyejin guardou aquele encontro como quem guarda um pedaço bonito da vida, que sabe que não voltará. Até que meses depois a campainha do ateliê tocou. Ela olhou para cima esperando mais um cliente do bairro. Mas o homem parado à porta segurava um terno rasgado. E tinha o mesmo sorriso que ela nunca conseguiu esquecer. Li Wen estava ali, na frente dela. De novo? Li Wen entrou devagar, como se temesse que qualquer movimento brusco desfizesse a realidade. Era realmente ele, com o mesmo semblante sereno, a postura calma e aquele jeito de olhar o mundo como quem vê poesia em tudo. Hyejin demorou alguns segundos para acreditar. O coração, que costumava bater no ritmo previsível da rotina, acelerou como se tivesse sido surpreendido pelo próprio destino. Yun, Hyejin? Perguntou ele num coreano hesitante e doce. Li Wen? Ela respondeu, segurando a tesoura como se fosse o único objeto sólido por perto. O florista sorriu, um sorriso que ela lembrava perfeitamente. Meu terno rasgou, brincou, levantando o tecido. O hotel recomendou a costureira mais habilidosa da cidade. Não imaginava que seria você. Os olhos dela brilharam, embora ela tentasse esconder o impacto. Acho que flores e tecidos têm o mesmo destino, disse, desviando o olhar. Sempre acabam se encontrando. Li Wen deixou escapar uma risada suave. Ou talvez sejam as mãos certas que sabem consertar o que está prestes a desmanchar. Hyejin sentiu o rosto aquecer. Eram palavras simples, mas carregadas de algo que ela reconhecia. Cuidado. O mesmo cuidado que ele teve com seus filhos em Taiwan. Enquanto examinava o terno, percebeu que as mãos dele também tremiam ligeiramente. Não é o tipo de nervosismo que a sinceridade provoca. Não ficou tão ruim, disse ela, analisando a costura. Ficou terrível, ele corrigiu, sorrindo. E eu mereço ser salvo pela melhor costureira da Coreia. Ela balançou a cabeça divertida. Quanto tempo vai ficar na cidade? Uma semana, respondeu ele, mas os olhos diziam algo indefinido. Talvez mais. O silêncio que se instalou não era desconfortável. Era cheio de histórias que ainda não tinham sido contadas. Jinwoo entrou correndo no ateliê, animado, carregando a mochila da escola. Parou assim que viu Li Wen. Florista? Ele gritou com a sinceridade explosiva que só crianças têm. Você voltou! Li Wen se abaixou na mesma hora, sorrindo largo. Jinwoo, você cresceu desde Taiwan. O menino deu um abraço apertado nele e Hyejin viu a cena como se estivesse assistindo a um milagre doméstico acontecer. Mincel e Harin, que logo chegaram,
reagiram da mesma forma, sem reservas, sem dúvidas, como se reencontrassem um velho amigo. Não sabíamos que você vinha para a Coreia, disse Min-seo, cruzando os braços, mas visivelmente feliz. Nem eu, respondeu Li Wen, mas algumas viagens acontecem no momento certo. A família toda sorria, animada com o reencontro. E pela primeira vez em muito tempo, Hye-jin sentiu sua casa cheia de um tipo de calor que não vinha do fogão, nem das lâmpadas, era humano, simples, familiar. Antes de ir embora, Li Wen fez uma reverência leve. Posso passar outro dia? Só para ver como ficaram os pontos. Hye-jin entendeu o que ele queria dizer, mesmo sem dizer. Pode, respondeu ela com um sorriso tímido. A porta estará aberta. Li Wen saiu com o terno nas mãos e o coração deixando rastros no chão. E Hye-jin sentiu pela primeira vez em muitos anos que talvez algo estivesse prestes a florescer dentro dela. Devagar, como um botão tímido que finalmente encontra a luz certa. Nos dias seguintes, Li Wen apareceu no ateliê mais vezes do que o necessário para revisar um simples terno. Às vezes trazia flores, outras vezes trazia histórias do mercado em Taiwan, e ocasionalmente não trazia nada, só estava ali, presente ajudando Jin-woo a colar tarefas ou conversando com Min-seo sobre responsabilidades. Quando ele chegava, o ambiente mudava. Hye-jin percebeu isso antes de admitir para si mesma. O ar ficava mais leve, como se alguém abrisse uma janela invisível dentro da casa. Numa tarde tranquila, enquanto Ha-rin ajudava a mãe a cortar tecidos, Li Wen entrou com uma sacola de flores brancas. Para iluminar o ateliê, disse ele, colocando as pétalas sobre a bancada. Elas já iluminam, respondeu Hye-jin, mas estava claro que ela falava de outra coisa. Li Wen sorriu como se tivesse entendido. Enquanto a menina ria, Jin-woo correu até ele com um desenho. Fiz isso para você, tio Wen. Era um desenho das crianças no mercado de flores de Taiwan, com Li Wen segurando um vaso gigante que parecia maior que ele. Li Wen se emocionou, oferecendo um carinho no cabelo do menino. Hye-jin observou a cena com cuidado. Um cuidado que era medo, esperança e saudade ao mesmo tempo. Mais tarde, com as crianças brincando no quintal, ela e Li Wen ficaram sozinhos na sala. Ele observava as linhas, rendas e tecidos com admiração. Você costura como quem restaura vidas, comentou. Talvez porque precisei restaurar a minha, respondeu ela, com sinceridade inesperada. Ele a olhou com a mesma delicadeza de sempre. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Uma sombra pequena, quase imperceptível. Hye-jin, começou ele hesitando. Há algo que preciso te contar. Ela sentiu o coração encolher. Está tudo bem? Ele respirou fundo. Quando vi você e as crianças em Taiwan, estava passando por um momento difícil. Eu tinha acabado de receber alguns exames e estava preocupado com minha saúde. Ela se aproximou instintivamente. Você está doente? Não exatamente, respondeu ele, medindo as palavras. Mas há algo na minha família, uma condição cardíaca rara. Não é grave se for acompanhada, mas pode ser hereditária. O ar pareceu ficar pesado. Por que está me contando isso? Perguntou ela, sentindo algo desconhecido se aproximar, como se fosse uma onda prestes a alcançá-la. Antes de ir embora, Li Wen fez uma reverência leve. Posso passar outro dia? Só para ver como ficaram os pontos. Hye-jin entendeu o que ele queria dizer, mesmo sem dizer. Pode, respondeu ela com um sorriso tímido. A porta estará aberta. Li Wen saiu com o terno nas mãos e o coração deixando rastros no chão. E Hye-jin sentiu pela primeira vez em muitos anos que talvez algo estivesse prestes a florescer dentro dela. Devagar, como um botão tímido que finalmente encontra a luz certa. Nos dias seguintes, Li Wen apareceu no ateliê mais vezes do que o necessário para revisar um simples terno. Às vezes trazia flores, outras vezes trazia histórias do mercado em Taiwan, e ocasionalmente não trazia nada, só estava ali, presente ajudando Jin-woo a colar tarefas ou conversando com Min-seo sobre responsabilidades. Quando ele chegava, o ambiente mudava. Hye-jin percebeu isso antes de admitir para si mesma. O ar ficava mais leve,
como se alguém abrisse uma janela invisível dentro da casa. Numa tarde tranquila, enquanto Ha-Rin ajudava a mãe a cortar tecidos, Li Wen entrou com uma sacola de flores brancas. Para iluminar o ateliê, disse ele, colocando as pétalas sobre a bancada. Elas já iluminam, respondeu Hye Jin, mas estava claro que ela falava de outra coisa. Li Wen sorriu como se tivesse entendido. Enquanto a menina ria, Jin Woo correu até ele com um desenho. Fiz isso para você, tio Wen. Era um desenho das crianças no mercado de flores de Taiwan, com Li Wen segurando um vaso gigante que parecia maior que ele. Li Wen se emocionou, oferecendo um carinho no cabelo do menino. Hye Jin observou a cena com cuidado. Um cuidado que era medo, esperança e saudade ao mesmo tempo. Mais tarde, com as crianças brincando no quintal, ela e Li Wen ficaram sozinhos na sala. Ele observava as linhas, rendas e tecidos com admiração. Você costura como quem restaura vidas, comentou. Talvez porque precisei restaurar a minha, respondeu ela, com sinceridade inesperada. Ele a olhou com a mesma delicadeza de sempre. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Uma sombra pequena, quase imperceptível. Hye-jin, começou ele hesitando. Há algo que preciso te contar. Ela sentiu o coração encolher. Está tudo bem? Ele respirou fundo. Quando vi você e as crianças em Taiwan, estava passando por um momento difícil. Eu tinha acabado de receber alguns exames e estava preocupado com minha saúde. Ela se aproximou instintivamente. Você está doente? Não exatamente, respondeu ele, medindo as palavras. Mas há algo na minha família, uma condição cardíaca rara. Não é grave se for acompanhada, mas pode ser hereditária. O ar pareceu ficar pesado. Por que está me contando isso? Perguntou ela, sentindo algo desconhecido se aproximar, como se fosse uma onda prestes a alcançá-la. Ele levantou as mãos apressado. Eu não estou dizendo que ele é meu filho! Nunca pensei isso, nunca, mas quando vi a marca, lembrei de uma história que ouvi anos atrás. Uma história que envolve o seu marido. O coração dela caiu no peito. Meu marido! Sussurrou. Li Wen assentiu lentamente. Eu o conheci há muitos anos. Durante uma viagem dele a Taiwan, o silêncio se estendeu. Profundo, assustador, cheio de significados. Acho que ele escondeu mais do que você imagina, completou Li Wen, suave, como quem entrega uma verdade que não deveria mais permanecer no escuro. Foi como se o mundo tivesse parado. E no meio daquele silêncio, Hye Jin sentiu não apenas medo, mas também a sensação estranha de que o destino estava prestes a revelar algo que mudaria tudo, para sempre. Hye Jin sentiu as pernas fraquejarem, o nome do marido no meio. Daquela conversa parecia um peso, que ela não estava preparada para carregar. Ela se sentou devagar, como se precisasse segurar o próprio corpo antes que a verdade lhe escapasse pelas mãos. Li Wen não se aproximou, apenas esperou. Sempre soube que algumas verdades só podiam ser tocadas quando o coração estivesse firme. Conte, disse Hye Jin enfim, a voz trêmula, mas firme o bastante. Li Wen respirou fundo, revisitando um passado que nunca considerou importante até aquele momento. Seu marido? Eu o conheci cerca de 11 anos atrás, durante uma viagem de trabalho dele. Ele ficou alguns dias no bairro onde minha família tem a floricultura. Era educado, gentil, mas... Ele hesitou. Estava muito doente. Hye Jin ergueu os olhos rapidamente. Doente? E tossia demais, tinha dores constantes, passava noites em claro. Sempre tentava esconder, mas era impossível não notar. A respiração de Hye Jin ficou presa no peito. Aquela parte da história ela jamais soube. Li Wen continuou com cuidado. Ele comprou flores para levar para você. Disse que tinha uma esposa forte e 2 filhos pequenos esperando por ele. Fez uma pausa. E disse que queria voltar com dinheiro suficiente para não te deixar, desesperada caso algo acontecesse. As palavras bateram nela como ondas, desmontando pedaços antigos de angústia silenciosa. Ele nunca me contou nada disso, murmurou Hye Jin com lágrimas contidas. Porque ele te amava, respondeu Li Wen suavemente.
e achava que te proteger era te poupar da verdade. O silêncio que seguiu era antigo, profundo, como se algo dentro dela finalmente estivesse encontrando espaço para respirar depois de anos. Mas a marca de nascença do Jin-Woo, sussurrou ela ainda insegura. Li Wen sorriu, e o sorriso dele tinha a leveza de quem compreende o destino por inteiro. Hee-jin, aquela marca não tem nada a ver comigo. Ele mostrou o próprio pulso. Os homens da minha família têm uma marca ovalada. A do Jin-Woo é diferente. A semelhança foi só uma coincidência que o meu coração transformou em medo. Hye-jin soltou o ar, como se estivesse libertando uma década inteira de incertezas que ela nunca soube que carregava. Li Wen continuou, mais calmo agora. Quando vi seu filho, pensei em genética. Pensei no que eu estava vivendo naquele momento. Pensei demais. Sorriu tímido. Mas quando te reencontrei, percebi que o destino não quis me preocupar. Quis me trazer aqui. Ela o encarou, surpresa pela profundidade simples daquele homem. Li Wen, por que voltou? Ele não hesitou. Porque senti sua falta. E por que, quando toquei seu terno rasgado, percebi que havia algo em mim que também precisava ser consertado. Hye-jin riu através das lágrimas, um riso curto, frágil, mas real. Nesse instante, a porta se abriu e Jin-Woo entrou correndo. Tia Wen! Ele abraçou as pernas do florista. Mamãe chorou? Li Wen passou a mão suave no cabelo do menino. Só um pouquinho. Às vezes, quando o coração fica muito cheio de amor, ele derrama pelos olhos. Mincel e Harin apareceram logo atrás, formando um trio de brilho e confusão. Vocês estavam conversando sobre o quê? Perguntou Harin. Hye-jin olhou para Li Wen. Ele olhou de volta. E pela primeira vez nenhum dos dois sentiu medo. Sobre o futuro, respondeu ela com os olhos firmes. E naquele instante algo mudou. Não era paixão avassaladora, nem promessa precipitada. Era calma, era paz. Era a sensação de que a vida, depois de tantas linhas partidas, finalmente estava permitindo que alguém costurasse ao lado dela, não para substituir o que se foi, mas para acompanhar o que viria. Li Wen abriu a sacola que carregava desde cedo. Trouxe flores, disse sorrindo, para iluminar o ateliê e talvez a nossa história também. Hye-jin sorriu de volta, e naquele pequeno ateliê cheio de tecidos, crianças e pétalas perfumadas, ela percebeu. O amor não tinha vindo para remendar o passado. Tinha vindo para florescer no presente.